Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta aqui diretamente do 5º Feirão do Livro Espírita da cidade de Araras. Tenho ao meu lado a alegria de entrevistar aqui com o coração nas palavras, nosso querido irmão Leopoldo Zanardi. Você pode pensar, vamos ver que livro que o Leopoldo escreveu, porque é um feirão de livros, não é? Nós temos apresentado vários autores. Mas olha, felizmente para ele, eu acho que ele ainda não escreveu nenhum, porque ele faz tanta coisa, que o mundo espiritual ainda não encontrou um tempinho para aproveitar o talento do Leopoldo na obra espírita escrita. Leopoldo é um dos dirigentes do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O centro que todos conhecem, também pela ação do nosso querido Richard Simonetti. Leopoldo é o diretor de divulgação, diretor doutrinário daquele centro, responsável pela livraria, dirigente de grupos espíritas, responsável pela difusão da doutrina. E nós temos aqui a grata satisfação de entrevistar o Leopoldo, que vai nos trazer inúmeras notícias a respeito das atividades do Centro Espírita Amor e Caridade na cidade de Bauru. Leopoldo, é com muita alegria que nós temos aqui a possibilidade de colocar os microfones da TV Alvorada para que você possa se dirigir aos telespectadores. A alegria minha é muito grande, em primeiro lugar, por estar junto de um bauruense, desses bauruenses da nata. Embora ele tenha saído muito cedo de lá, mas nós ainda o consideramos como bauruense. E a minha satisfação é muito grande estar aqui na cidade de Araras, cidade que eu estou ligado ao coração desde aos tempos do Itamar, que dirigia o ID, e Salvador também, e depois com os nossos outros companheiros, o doutor Hércio Arantes, mais recentemente com o nosso Jairo Lorenzetti, e de forma que realmente, André, eu até agora não escrevi nenhum livro nesta encarnação, mas eu estou ligadérrimo, não é, a livros. Inclusive aqui do ID de Araras, nós trouxemos aqui há aproximadamente uns 15 anos um álbum de recortes das reportagens do Chico Xavier em O Globo em 1935. E desse conjunto de recortes originais dessas reportagens do Globo, surgiu um livro editado pelo ID de Araras, Notáveis Reportagens com Chico Xavier. O livro do Clementino, não é? O repórter Clementino, que fez todas essas matérias ao tempo em que Chico não era ainda difundido no Brasil todo. Ele foi um dos responsáveis por lançar o Chico na mídia da época, não é? Isso. O Clementino de Alencar, não é isso? Isso, exatamente. O jornalista Clementino de Alencar, ele conheceu o Chico com apenas um livro, O Parnaso da Túmulo, que eu sempre digo que o Chico era conhecido no Brasil mesmo, mas só entre espíritas. Quando o Globo ficou sabendo das mensagens que Chico Xavier recebeu de Humberto de Campos, e essas mensagens foram publicadas num jornal carioca, o Globo mandou o fotógrafo e o repórter, o excelente repórter Clementino de Alencar, para ficar tempo indeterminado em Pedro Leopoldo para tirar uma prova, para verificar in loco se aquelas mensagens do Humberto de Campos eram realmente do escritor maranhense, que tanto alegria fez aos cariocas, ele que escreveu crônicas maravilhosas pelos jornais cariocas. Então, eu devo dizer que nesse tempo indeterminado ele produziu aproximadamente 50 reportagens que ele mandava através, naquele tempo não tinha o Sedex, ele mandava através do correio mesmo, e as reportagens foram publicadas em primeira página do jornal O Globo, a partir de 30 de abril de 1935 até aproximadamente julho do mesmo ano. E nós conseguimos então, com essas reportagens
esses recortes originais. Deixa eu só então dizer, alguém tinha guardado desde aquela data todos esses recortes, tudo lá e te entregou, é isso? Na verdade, esse álbum de recortes é um caso à parte, porque foi organizado pelo secretário do SEAC, na época, na década de 30. Eu não sei se ele recebia dos amigos do Rio de Janeiro, porque o Amor e Caridade sempre foi muito ligado, seu pai, seu avô, quer dizer, foi muito ligado ao à Federação Espírita Brasileira. Eu acredito que alguém deva ter mandado os recortes ou os jornais diariamente para ele através do correio. Sim. E ele foi colocando num livro de contabilidade, foi colando ali. Sim. Na verdade, nem foi. A gente descobriu agora, né? Eu vou explicar depois para você por quê. Nós publicamos o livro, mas não foi naquela própria sequência das reportagens. Sim. Mas o importante foi o seguinte, que o Chico, ele dizia para o repórter: por favor, eu não quero tudo isso. As pessoas vêm aqui agora para me pedir coisas que eu não consigo fazer. Mas ele falou: agora já é tarde, Chico. Agora você já é conhecido no Brasil todo. Você já está no Brasil e internacional. Não tem mais jeito. Então, se o Parnaso, primeiro livro dele, Chico foi conhecido entre os espíritas com essas reportagens de 1935 que surgiram no mesmo ano do Cartas de uma Morta, que é o segundo livro do Chico Xavier. O Chico ficou conhecido, e eu digo sempre, e Pedro Leopoldo passou a ser uma espécie de meca do espiritismo. É verdade. E olha, e aí o que aconteceu? Essas reportagens passaram com o tempo, outras coisas aconteceram e elas ficaram esquecidas. Quase ninguém do movimento espírita mais moderno sabia que elas existiram, a não ser pelo relato de algum biógrafo que contou que o repórter era Ramiro Gama e outros que contaram que foram repórteres lá. O Informador publicou algumas reportagens. E aí, a LAC também publicou alguns livros que tinham mensagens escritas do Globo. Isso. Do Globo. E aí então o que acontece? O pessoal do SEAC, que tem uma editora inclusive, reuniu esse material e trouxe para o ID, o Instituto de Difusão Espírita de Araras. E era tão rico esse material que o ID preparou um livro e com este livro voltou a trazer à publicidade uma parte fundamental da história do movimento espírita no Brasil, contando com a pena do Clementino de Alencar. E você, quando eu já li esse livro várias vezes, você percebe que Clementino começa o relato como alguma coisa assim que seria, ele não se coloca na condição de alguém que acredita. Ele foi bem imparcial. Mas depois, na sequência da convivência com o Chico, você observa que ele começa a sentir a verdade dele mesmo. Então as últimas reportagens já são de um repórter que foi ganho, vamos dizer assim, pelo exemplo de Chico, pela bondade dos espíritos, para se inclinar, para atestar a verdade do movimento espírita. Então, este livro, o Clementino de Alencar escreveu em artigos, e o Leopoldo Zanardi, juntamente com os irmãos do SEAC, permitiram todos que o ID pudesse publicar, numa excelente edição, a obra completa. O prefácio do Dr. Hércio Marcos Arantes. E o Dr. Hércio é um historiador aqui de Araras, ele é membro do ID. Ele então reuniu esse material, fez um comentário muito rico, enriquecedor, e então o ID publica na íntegra, inclusive com as fotos, né, Leopoldo? Isso, o ID chegou a comprar do jornal O Globo, através de companheiros. Ele não cita os nomes, mas gente muito chegado à organização Globo. Ele comprou fotos originais e as publicou no livro. Teria mais, mas o ID naquele momento ele não tinha condições de comprar mais fotos. Agora tem uma novidade.
Vamos lá, vamos lá. A novidade é o seguinte, é que neste ano, mais precisamente, por volta de meados de setembro, agora, nesse ano, o jornal O Globo, ele disponibilizou 2 milhões de páginas do jornal O Globo, 81 anos de história, disponibilizou para todo e qualquer pessoa que queira acessar o jornal inteiro. Acesso irrestrito virtual. Virtual. Quando eu li a propaganda na revista Época, para mim foi um prato cheio, né? Claro. Eu nem dormi naquela noite, né? Eu falei, eu tenho que ir atrás disso. Digitalizei, conforme eles pedem, né? A década, o ano, a data, 30 de abril de 1935. Cliquei, a página inteira do jornal Globo. Lá você pode verificar, né, todas as reportagens do jornal O Globo, feita por Clementino de Alencar e pelo fotógrafo. Pelo fotógrafo, que nós não temos o nome. Mas eu devo dizer o seguinte, isso aí, para nós hoje, representa um documento histórico que está à disposição de qualquer pesquisador para tomar conhecimento, escrever, não é, sobre o Chico Xavier. Porque antes a gente tinha esses recortes, mas os recortes que eu peguei dos arquivos do SEAC, nem data tinha. Ah, entendi. E para me descobrir que ano que era? Aí eu tive que fazer o seguinte, só voltando um pouquinho aí para vocês verem. Eu peguei porque na capa do livro de contabilidade, do caderno de contabilidade, estava escrito assim, ó, ano 1936. E eu procurei no Reformador, não tinha nada de 36. Aí eu peguei uma das primeiras folhas da reportagem, virei aqui nas costas da reportagem, e estava lá Guerra do Chaco entre a Bolívia, né, e o Peru. Aí eu falei, bom, Aí você foi atrás da notícia? como é a minha área, né, história, eu fui lá direto e falei, bom, então isso aqui não é 36, é 35. Aí procurei no Reformador de 35, constou, né, aqui está a primeira... O facsímile da primeira reportagem do Globo. De 30 de abril de 1935. Aqui no meu dedo, ó. Mensagens de além túmulo. Aqui aparece somente a estação de Pedro Leopoldo, né? E as impressões do repórter falando da viagem de Belo Horizonte, né? Subindo as montanhas, depois descendo de trem, né? Sim. De trem. Ele está descendo e vendo assim, as passagens dos bandeirantes e tal. E também eu aproveitei, como eu falei para você que naquela noite eu não dormi. Sim. Eu fiz a pesquisa e produzi no jornal. Esse é o jornal Momento Espírita, lá do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Isso. Onde nós temos então aqui uma reportagem que aborda esse histórico, como que foi feito, não é? Essas reportagens, como que elas foram feitas, e ainda acesso para as pessoas pesquisarem. Eu vou só mostrar aqui a reportagem, não querendo fazer propaganda de nada. Mas é importante fazer, o jornal Momento Espírita é muito instrutivo. E ele tem uma versão online. Tem uma versão online. As pessoas que quiserem podem se cadastrar. Nós vamos mostrar o endereço eletrônico agora para você ver. Isso. E aí você vai poder cadastrar e receber o jornal Momento Espírita online. Isso. E aí está então uma reportagem mostrando a primeira capa do Globo e a segunda capa do Globo, das reportagens de Clementino, né, com isso. É isso mesmo. E aqui Isso. Conhecer mais, saber quais outros livros que você... Notáveis reportagens de Chico Xavier e mensagens de além túmulo. Isso. Agora,
falando do trabalho que você desenvolve, e vocês estão vendo que é por isso que não tem tempo, né? Ficar a madrugada inteira rolando, indo atrás disso, daquilo, para informar você. Agora, eu gostaria que você comentasse as outras áreas de desenvolvimento doutrinário do Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, que você está à frente, juntamente com os outros companheiros. Isso, me dá, por gentileza, o jornal novamente, aqui, ó. Aqui no jornal, nós temos o mapa de Bauru, e bem no centro do mapa está o Centro Espírita Amor e Caridade. E depois, em todas essas bolinhas amarelas, nós temos os núcleos do SEAC. São 7 núcleos na periferia de Bauru. Pode tirar, nós vamos pegar essa imagem virtual e vamos colocar lá para as pessoas poderem ver mais de perto. Então aí nós temos a parte assistencial. Na parte doutrinária, nós temos a nossa editora, a editora SEAC, que já está com mais de 50 livros publicados. A maioria, naturalmente, são os livros do Richard, tem de outros colaboradores de Bauru, tem do Orson, tem do Wellington, tem do Hermínio Miranda, tem do Carlos Campetti, da Federação Espírita Brasileira. Do Antônio Lúcio. Do Antônio Lúcio, que ele deve estar aqui hoje. Já entrevistamos o Antônio Lúcio. Isso. Então, tem a editora que está realmente fazendo bastante sucesso, ela está caminhando, e com a renda da editora nós tentamos cobrir parte das despesas que nós temos com todo esse trabalho. Além disso, nós temos a nossa livraria espírita. Eu estava comentando agora há pouco aí com companheiros do Movimento Espírita de São Paulo. A nossa livraria, ela é interna, ela é dentro do centro. E nós, neste mês de outubro, nós vendemos 1.751 livros. 1.751 livros. Aí está incluído o Clube do Livro e os livros que são para estudos, etc, etc. Sou responsável por esse jornal, o Momento Espírita. Dirijo também reuniões públicas, são 2 reuniões. A de domingo, que vai completar 32 anos, e também a de segunda-feira, que já é a mais tradicional das nossas reuniões. E também dirijo uma reunião mediúnica. O Centro Espírita Amor e Caridade, ele preza muito por essa divulgação doutrinária. Aliás, dentro do nosso estatuto, aliás, é o comecinho, né? É o comecinho do nosso estatuto. Nós temos 2 itens. Primeiro, é o compromisso com a tarefa de assistência social, mas da assistência social não é assistencialismo, mas de promover a criatura humana. E a segunda é a divulgação da doutrina espírita. Então, dentro de uma ética, dentro de um padrão doutrinário, procurando ser o mais sério possível, porque mesmo a gente trabalhando dessa maneira, ainda sempre tem alguém que fala: esse livro não deve ter aqui. Aqui é livraria espírita, só tem que ter livro espírita. O outro... Os puristas, né? Sempre assim, não dá para agradar todo mundo, né, Léo? E esses dias até ouvi alguém que falou assim: olha, se vender CDs e DVDs aqui, só tem que ser eminentemente espírita. Então eu pensei, adeus Beethoven, adeus Mozart, Vivaldi, Schumann, Chopin. Minha Vida na Outra Vida, porque isso não é um DVD feito por espírita. Quer ver? Quer um vídeo mais espírita, mais lindo? Minha Vida na Outra Vida não é espírita, e aí não pode vender no Centro Espírita. Então, é o caso agora desse livro, Uma Prova do Céu. Sim. Não é um livro espírita, mas a tese que esse doutor norte-americano ele traz... Esse neurocirurgião, ele não acreditava na vida espiritual. Ele combatia isto durante a sua vida normal como médico. Aí aconteceu dele ficar doentinho, entrou em estado de coma, e ficou 15 dias, não é? Mais ou menos? Ficou. E ele foi lá pro túnel do tempo, né? E lá então ele começou a raciocinar, a meditar e etc. E esse livro, ele não Aí ele voltou, deixa o povo saber. Aí ele voltou da tal morte, né? Ele voltou da morte e aí mudou todo o seu discurso. E esse Provas do Céu é um livro que está traduzido para o português. É uma prova do céu. Isso, já está traduzido para o português, da editora Sextante. Você vê, não é um livro espírita,
Mas como tem a tese espírita, muitos falam, não deve ter aqui. Não deve ter aqui. Pode ter numa biblioteca chamada espírita. Biblioteca para emprestar livro e tal, mas para vender, não. Mas tudo bem, a gente sabe levar. Eu tenho jogo de cintura, eu sei conversar com as pessoas. Eu até comento que Kardec escreveu, acompanhando a Revista Espírita, um catálogo para se organizar uma livraria, uma biblioteca espírita. Incluía os livros até então publicados, livros espíritas que tinham sido publicados, não kardecista, e também outros livros contrários à doutrina espírita. Que ele recomendava a leitura. É isso mesmo. Agora, o pessoal fala, para vender, não pode. Tudo bem, deixa. Eles vão chegar do lado de lá um dia também, né? Vai passar que nem um médico. Tudo bem. Mas eu procuro realmente, não é fazer seleção, mas não colocar muitos livros assim duvidosos, livros que deixam a desejar, livros que causam certo mal-estar no movimento espírita. Então esses livros realmente a gente tem um cuidado. Mas se a pessoa fizer encomenda, nós trazemos. Claro. Agora, dentro dessa sua ação no movimento espírita, você também procura estimular as pessoas, não apenas que comprem os livros, mas que elas multipliquem essa mensagem através de conversas com seus entes queridos, da ação do bem fora do centro espírita, não é mesmo, Leopoldo? Porque ir no centro espírita é você ir ao armazém, mas a fome está na rua, não é? Outra coisa também que é importante, se fala na divulgação da doutrina espírita, nós temos lá no SEAC vários cursos, e são cursos assim, sérios. Tem cursos de espiritismo aos domingos pela manhã, estudando o livro dos espíritos, de forma didática, sequencial, não é? É apenas um orador, mas ele conhece profundamente a doutrina, toda a obra de Kardec e outros livros que a gente chama de livros auxiliares da doutrina. E ele faz um curso tão bom que nós temos aos domingos pela manhã aproximadamente 450 pessoas frequentando a nossa reunião. Tem curso do ESD, tem cursos de mediunidade, que a gente chama de COEM, né? O COEM. Tem cursos de obras básicas, tem cursos de obras clássicas. Quer dizer, nós temos lá oportunidades para todas as pessoas que querem realmente estudar e conhecer profundamente o Espiritismo. Quando eu falo estudar, não é aquela leitura superficial, só na orelhada do livro. Isso. É estudar. Estudar significa ler, meditar, reler o livro, fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que você está lendo, discutir o assunto. E você sabe, Leopoldo, eu estava observando a Revista Espírita de Kardec e uma das recomendações que o codificador faz aos que no seu tempo começaram a frequentar, a descobrir as reuniões espíritas fora da Sociedade Espírita de Paris, era que os grupos se multiplicassem e que nestes grupos eles estudassem, eles aprofundassem, eles lessem, eles discutissem os princípios do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, de outras obras espíritas. Então as pessoas escreviam para ele perguntando, mas a gente não tem médium aqui no nosso grupo. E ele dizia, mas não precisa. Para você ter um grupo, vocês precisam estudar, aprofundar, ir atrás de mais informações, meditar com profundidade. E é exatamente isto que o movimento espírita, nós temos procurado passar para as pessoas, seja pela TV Alvorada, seja pelas realizações do SEAC, do ID, das instituições, a necessidade do aprofundamento pela leitura, pela meditação. Sem isto, é difícil que nós saiamos do mesmo marca-passo, do mesmo escorregar no lodo, porque as pessoas às vezes se esquecem de que só se melhora quando se coloca coisa nova para dentro de si mesmo. Não é verdade? É verdade. Então, eu procurando sustentar a sua tese, eu lembro a todos que Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele fez uma introdução. E nessa introdução está escrito assim, ó, introdução ao estudo da doutrina espírita. Não é uma introdução simplesmente
ao livro, do Espírito. É uma introdução ao estudo. E estudo, nesse sentido lato da palavra, significa um aprofundamento de todas as questões doutrinárias, que nós façamos a divulgação, que a gente continue levando adiante essa bagagem doutrinária que nós recebemos e que somos responsáveis, né, e não ficar escondendo a luz sobre o alqueire, mas que nós possamos, né, fazer com que o candeeiro ele seja iluminado e iluminando cada vez mais as mentes, né, encarnadas e desencarnadas. É isso aí. Esse é o nosso querido Leopoldo Zanardi, diretor, um dos dirigentes do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Você já viu algumas imagens do Centro Espírita aí. Você está vendo agora o site do Centro Amor e Caridade, as referências para que através da internet você possa chegar até as obras que o SEAC lá de Bauru tem editado. Nosso agradecimento ao Leopoldo. E Leopoldo, agora, para suas despedidas, você pode fazer uso do nosso microfone para os telespectadores da TV Alvorada Espírita e dos diversos meios de divulgação que estão também transmitindo essa entrevista para todo o Brasil. Isso. Bom, em primeiro lugar, eu, como tenho essa ligação, como eu disse no início aqui da entrevista, com o ID, é uma ligação do coração, porque aqui desde, não digo o alvorecer do ID, mas eu sempre tive, André, não é que eu tenho mania de coleção, eu já fiz 2 coleções completas do Anuário Espírita. Então, o primeiro Anuário Espírita que eu comprei, editado pelo ID, foi numa livraria em Bauru, que agora não me lembro o nome. Não era livraria espírita. O Anuário Espírita de 1964, ele foi lançado pela Saraiva. Isso mesmo. E eu comprei numa livraria não espírita em Bauru. Sim. Já fiz 2 coleções completas. Uma está em Pedro Leopoldo, lá na casa de Chico Xavier. E essa ligação com o ID é muito grande. De parceria com o Clube do Livro, compramos muito livro das obras básicas, né, aqui do ID. Então, é uma satisfação, depois de 4 edições, aqui estou na 5ª edição para prestigiar e rever os meus grandes amigos aqui, que eu não conhecia só por telefone, e agora pessoalmente abraçar e ter aquele calor humano que é indispensável no tratamento das coisas espíritas, né? Então, a todos, mais uma vez, o nosso carinho de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade, e a certeza de que, quando quiserem conhecer Bauru e o Amor e Caridade, tenho certeza que vocês vão nos encontrar por lá. Eu, Richard Simonetti, Sidney e todos aqueles companheiros que labutam para a divulgação e o crescimento não só do movimento espírita em Bauru, mas também do movimento espírita para o Brasil e para o mundo. Que Jesus nos abençoe. Isso aí. Esse é o querido Leopoldo. Nossa gratidão pelos irmãos lá de Bauru, pelo carinho com que eles sempre nos recebem quando lá estamos, pelo amor que eles dedicam à humanidade, ajudando as pessoas a acreditar que vale a pena. Leopoldo é um exemplo destes e nós esperamos que ele continue a ter mais e mais saúde para seguir adiante ao lado da sua companheira Maria José, a quem também nós reverenciamos com muito carinho e agradecemos por ela estar sempre ao lado, junto, no mesmo ideal.